Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm dedicado aí um bom tempo da vida de vocês assistindo aos nossos vídeos que são fora do padrão do YouTube, né? E nós queremos falar para vocês que vocês continuem comentando. Nós estamos lendo todos os comentários e esses comentários têm nos ajudado a construir melhor o nosso canal. E ainda, como vocês perceberam nos vídeos anteriores, nós temos trazido aqui algumas perguntas, algumas discussões que têm aparecido nos comentários. Então, se você tem alguma observação, os elogios são sempre bem-vindos também, as críticas são sempre bem-vindas. Que você comente para que nós sintamos aí qual que é o feedback aí de cada inscrito aí do nosso canal. E, por falar de inscrito, né, se você ainda não é inscrito nesse canal, no Entre Linhas, e você chegou até esse vídeo, se inscreva para que você receba aí os alertas dos próximos vídeos que nós lançarmos. E se você curtir o nosso conteúdo, dê um likezinho aí, que isso ajuda a promover o vídeo no algoritmo do YouTube. Nós gostaríamos de agradecer aqui nominalmente algumas pessoas, que nós vemos que tem pessoas que toda semana têm assistido, têm comentado, têm nos ajudado, né? Nós não nos sentimos sozinhos, só nós três aqui, né? Nós sabemos aí que tem mais de 1000 pessoas assistindo o nosso vídeo e alguns que dedicam ainda um pouquinho mais do seu tempo comentando. Nós queremos nomeá-los aqui, que é a Ana Alice, Maria Valéria, João Cavaco, Marcos Antônio, Marcos Samucombi, Carlos André Malafaia, Beto Cooper, Edilza Nascimento, Egberto Lima, Gol Toledo, Talib Silva, Sebastião Rodrigues, André Mouro, Wagner Barros, Helena Magalhães e o Prank, né? Que tem o codinome de Prank, que até inclusive ajudou. Faltou o Razek também, né? O Razek sempre comenta para nós. Mas não comentou. Nós não comentou dessa estamos vez. com saudade do Razek, cadê você, Razek? Que faz tempo que ele não comenta conosco. Mas queremos agradecer a você que tem aí dedicado um pouquinho do seu tempo e nos ajudado aí no nosso canal. E para começarmos, né, as entrelinhas desse vídeo, nós vamos responder um pouco, estabelecer aqui aprofundar um pouco a nossa discussão aqui sobre Colossenses 2,16. Depois nós vamos então aí começar a explorar as duas alianças. E nesse vídeo nós queremos questionar uma coisa: eram só duas alianças? Né? Ou seja, tem mais aliança, tem menos aliança? Para quem que é aliança? Existia aliança antes de Abraão ou não? As alianças surgiram em Abraão? E temos aí algumas outras entrelinhas para explorarmos. E que Colossenses ele tem uma relação com o tema da lição. Isso, por isso que também será respondido hoje. Bom, abrindo lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E aí vem a questão, né, que nós colocamos. Esses sábados se refere aos sábados semanais, se refere ao sábado da criação, se refere aos sábados festivos. A gente recebeu essa pergunta do Samucombi. E a comida também, né? Tá falando aí de comida. Que comida é essa? O Marcos Samucombi, né, que fez essa pergunta pra gente. O nosso colega também, muito educado, muito Prank. Ele parecia até o Leandro Quadros escrevendo um artigo, e até a posição do Leandro Quadros é muito parecida com a posição dele. O Leandro Quadros, agora em julho, é que ele fez escreveu um artigo que foi mais assim elucidativo, que ele colocou os dois posicionamentos possíveis, as duas interpretações possíveis com relação a Colossenses. Esse texto que foi lido aqui. Mas a gente percebia em coisas anteriores que ele tinha dito e postado que ele se filia com o Samuele Bartiocchi. Quem é esse sujeito? É um pastor adventista, ele é italiano, e ele defendeu uma tese de doutorado na Universidade Gregoriana de Roma, na qual ele intitulada Do Sábado para o Domingo, na qual ele defendia o argumento de que essa passagem do sábado para o domingo como dia de guarda foi muito mais uma influência da Igreja Católica, do que propriamente por questões teológicas da Igreja primitiva, Paulo, e ligado também à interpretação dessa passagem. Existe uma teoria da conspiração meio besta, né? Porque coloca ele como sendo um jesuíta infiltrado por causa de alguns pontos periféricos na tese dele. Eu identifico alguns pontos complicados da tese dele, assim, vejo esses pontos complicados, mas eu acredito que são muito mais em função das premissas do que propriamente má intenção.
O trabalho dele foi todo baseado na biblioteca que está no Vaticano, naquele corpo de textos que estão lá. Então, os fatos históricos que ele traz para a tese dele, ele tirou onde? Ele tirou daqueles livros que estão lá na biblioteca do Vaticano, que é uma biblioteca vasta também, tem várias coisas. Mas veja bem, ele estava numa universidade gregoriana. Para ele convencer que essa transição do sábado para domingo, ele teria que adotar premissas que são aceitas pela banca. Se ele viesse com premissas diferentes, se ele viesse com o espírito de profecia, não ia adiantar nada. Se ele viesse citando Ellen White, não ia adiantar nada. Inclusive, alguns dissidentes tentam fazer os textos dele brigarem com o texto de Ellen White. O texto dele é um texto acadêmico, completamente diferente do texto de Ellen White, que tem características assim similares, características só dela. Muito peculiares. Peculiares, Que a Bíblia é infinitamente mais bem elaborada, com características mais peculiares ainda do que o texto dela, né? Mas não tem como comparar. É um trabalho acadêmico, um trabalho que se prende a premissas da banca, premissas da tese que ele foi defender. Vamos trabalhar um pouquinho elas para a gente entender isso, que tem uma certa relação com as duas alianças. Eu trouxe alguns slides para a gente dar uma trabalhadazinha em cima deles. Então vamos lá para os slides. Preparei uns slidezinhos. Todo o problema está em Colossenses 2, 16 e 17, que o Lúcio leu agora há pouco. Vamos passando o slide aqui. Esse aqui é Samuel Bartiok, né? Eu separei uns pedacinhos do livro dele. Eu não li o livro inteiro, mas eu li alguns pedaços do livro dele. Olha, vamos lá. Primeiro aqui, o que fala lá em Colossenses? Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festas. Aqui em grego está reorte, né? Ou lua nova, ou dos sábados. Em grego aqui, sábados, o plural é sabata, plural, sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja bem, essas coisas são sombras e o corpo, no caso que reflete essa sombra, é Cristo. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Aí o que o Bartiok fala sobre esse texto? Ele fala que é um consenso unânime entre os comentaristas, que essas três palavras representam uma sequência lógica progressiva: anual, mensal e semanal. Bem, lógica, com uma enumeração completa dos tempos sagrados. Essa posição é válida pela ocorrência desses termos em sequência similar ou inversa 5 vezes na Septuaginta, diversas vezes em outras literaturas. O que é a Septuaginta? 72 rabinos traduziram o Velho Testamento não tem nada a ver com Colossenses, traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. Eu não concordo com isso daqui, eu me filio à posição de Ron Dupré, que eu trabalhei, trouxe os slides aqui mais para frente, vamos passar, do Kenneth, né? Vou dar uma lida aqui. Olha, Paulo estava usando um recurso literário comum do paralelismo invertido, assim movendo-se das festas anuais às mensais e novamente às anuais. Porque qual que é o problema? O Samuel Bartiok, ele fala que quando está lá sábados, no plural, sábados, lá dentro desse conceito de sábado está tanto o sábado cerimoniais, quanto o sábado semanal. Então incluía os dois conceitos. Dentro dessa visão do Bartiok, o sábado semanal, aquele sábado que é memorial da criação, é sombra de Cristo. E dentro da visão do Kenneth e do Dupré, não. Sombra é única e exclusivamente o sábado cerimonial. Vamos lá. O Samuel Bartiok, ele questiona o comentário bíblico adventista tradicional. Na sua obra, ele textualmente está questionando o comentário bíblico adventista, mesmo ele sendo pastor adventista. Ele fala o seguinte: o comentário bíblico adventista interpreta sabaton, aqui seria singular, dias de sábado, como uma referência aos sábados cerimoniais anuais e não ao sábado semanal. Aí cita algumas passagens. É verdade que apareceu
Apareceu uma interferência aqui. É verdade que tanto o sábado e o dia da expiação em hebraico são designados pela expressão composta sabatá, sabaton. Aqui seria singular e aqui seria plural. Isso na Septuaginta. Significa um sábado de descanso solene. Cita as passagens. Porém, essa expressão está traduzida na Septuaginta pela expressão grega composta. Sabatá, sabaton, que é diferente de simplesmente sabaton, singular. Sabatá, plural, sabaton, singular, que é diferente de simplesmente sabaton. Encontrada em Colossenses. É, portanto, linguisticamente impossível interpretar essa última como sendo uma referência do dia de expiação ou qualquer outro sábado cerimonial, uma vez que esses números foram designados simplesmente como sabatá. Vamos lá. Isso também não é uma verdade. Essa expressão sabatá, plural, sabaton, singular, ela é encontrada 5 vezes na Septuaginta e em todas as outras e na Septuaginta inteira. Em nenhum outro momento se utiliza a expressão Shabat do hebraico para outra festa, ou para festas cerimoniais. Sempre se utiliza uma expressão plural. Esse sábado da expiação seria uma coincidência. Quando o sábado caía numa festividade. Quando o sábado semanal caía efetivamente numa celebridade. Vamos lá. Outro comentário. Uma outra indicação significa insurgência contra os sábados cerimoniais é o fato de que esses já estão incluídos na palavra que significa festa, reaort, né, a palavra grega. Então significa que a mesma coisa haveria uma repetição desnecessária. Essa indicação obrigatória mostra que a palavra sabaton, como está utilizada em Colossenses, não pode se referir a qualquer sábado anual cerimonial. Ele fala de repetição desnecessária. Eu acho que o livro de Daniel mostra claramente que as repetições no hebraico elas são comuns. A gente vê na história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, repete várias vezes. É uma prática comum se utilizar de repetições, principalmente na parte poética, quando se trabalha com poesia ou quando se trabalha com humor. Não vamos entrar muito nesse tema, não. Vamos passar para o próximo slide, que a gente vai ter aqui o Dupré. Chegamos no Dupré. Olha só. O Dupré, no livro dele, ele estuda 111 ocorrências da palavra... Vamos ver se desaparece a interferência. 111 ocorrências da palavra Shabat, que isso aqui é singular, no Antigo Testamento. Dessas 111 ocorrências em hebraico, dessas 111 ocorrências, 99 designam o sábado no sentido do sábado do 7º dia, o dia da semana. 19 designaram alguma coisa a mais, às vezes quando é associado esse sábado do dia da semana com alguma outra coisa. E ele estudou marcadores sintáticos e linguísticos que indicaram que o termo é usado para referir-se à semana do dia da expiação ou dia da expiação dos anos sabáticos, quando as duas coisas se conectam. Vamos lá, mas em sua maioria, 94 vezes, o singular Shabat, ele é utilizado para o dia da semana. Aí ele segue a sua análise. Agora o Dupré aqui no capítulo 3, ele vai para a Septuaginta, igual o Samuel Bartioch. E ele verifica que essa expressão Shabat Sabaton é utilizada para designar o dia da expiação e anos sabáticos. Só que na Septuaginta nunca se utiliza o Shabat no singular, nunca utiliza, como sendo utilizado para designar sábados cerimoniais. Nunca a expressão sábado é utilizada para sábados cerimoniais. E às vezes o plural, quando eles estão relacionados, o sábado da semana com o sábado cerimonial, às vezes os rabinos utilizavam isso, mas não tem como bater o texto da Septuaginta não é inspirado, é uma tradução de 72 rabinos, nem precisava tanto disso. Vamos para o próximo. Dupré analisa agora o Novo Testamento. Ele analisa a expressão sabaton, que é sábado no singular, e o plural sabata, que é sábados. O problema aqui no grego, essas duas expressões são utilizadas para designar tanto o sábado do dia da semana, quanto o sábado cerimonial, quanto a semana, então essas duas expressões não têm aquela mesma referência do hebraico. É um pouquinho diferente. Mas ele analisa alguns marcadores linguísticos. Vamos lá.
marcadores específicos do Novo Testamento. Sempre que sabata no plural designa a semana, a palavra é acompanhada por um numeral indicador. É um marcador linguístico. E em Colossenses 2,16, sabata não está acompanhado por nenhum desses marcadores específicos. Ou seja, existiam alguns textos no Novo Testamento que tinham um marcador específico, que essa expressão sabata era utilizada para o sábado do dia da semana, existiam. Mas em Colossenses, o Dupré não identificou esses marcadores linguísticos. Vamos lá, seguindo. No capítulo 6, ele analisa aquela sequência do calendário que o Samuel falou. Festas, luas novas e sábados. Essa sequência, no Antigo Testamento, ele viu que não eram de 3, e sim 4. Lembra que o Barquiotti falou que era similar? Sim, é similar. Mas não tem a mesma estrutura. Nunca é uma estrutura quádrupla. No Velho Testamento, a maioria das estruturas é quádrupla. Em Colossenses é tripla. Não tem a mesma referência. Discutindo não é a observância dos dias religiosos especificamente, mas os sacrifícios oferecidos durante aqueles dias. E nesses textos, o que se discutia não era a questão do dia da semana, mas sim os sacrifícios que eram utilizados em cada um daqueles dias. Bom, o que é relevante aqui para essa semana? Eu não tenho como eu colocar em Colossenses o sábado do dia da semana como sendo sombra. O Barquiotti aceita, ele dá algumas justificativas lá. Por que eu não coloco como sombra? Para mim a questão é muito mais simples. Se o apóstolo Paulo quisesse falar que era em Colossenses, que era o sábado do dia da semana que estava incluído aí, ele utilizava essa sequência quádrupla aqui e colocava, ele dizia textualmente, incluindo o sábado do dia da semana, o sétimo dia, vamos dizer assim, ou o ano do jubileu, que acontecia de 49 anos, ou o sábado, que é o descanso da terra, que era de 7 em 7 anos, ou qualquer outro tipo. Se ele quisesse dizer, ele utilizava essa fórmula quádrupla aqui. O que eu me oponho com essa visão do Samuel e de outros que divergem do comentário bíblico e do Ron Dupré é o seguinte: eu não consigo ver o sábado como sombra. E isso é que nós vamos abordar mais para frente no decorrer da semana. Se o sábado ele pode ser sombra do corpo de Cristo. Agora vamos chamar os nossos dois colegas e continuar o texto da lição. Bom, então como vocês viram, isso é importante porque nós vamos agora discutir sobre os aspectos das alianças. E aí, será que o sábado está envolvido, né? E eu começo a perguntar, o título da lição, é a 10ª lição, o título é As Duas Alianças. Eu começo perguntando nas entrelinhas, existiram somente 2 alianças? Porque fala-se muito a nova aliança, a antiga aliança, o evangelho é a nova aliança. Eu queria saber, só existiram 2 alianças? Uma primeira visão que teria, né? A aliança do Abraão seria a antiga aliança e a aliança de Jesus seria a nova aliança, né? Uma visão bem rasa. Ou depois alguém vai falar, a aliança do Sinai é a antiga aliança, a aliança da graça é a nova aliança. Mas se a gente for ver na Bíblia, a gente vai encontrar outras alianças. A gente vai achar alianças, inclusive, antes da queda. Quando a gente vê o processo, e a lição, ela traz isso no dia de domingo, né? Quando a gente vê a lição no Éden, a gente pode ver no processo de criação, Deus oferecendo para o homem o jardim. Deus oferecendo para o homem uma condição de soberania dentro da criação. Deus oferecendo para o homem a liberdade moral. Deus oferecendo para o homem e criando o homem enquanto um ser moral, um homem com autonomia para decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E nesse processo, Deus faz uma aliança com o homem. A aliança você pode comer de todas as frutas que existem em todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal que se encontra no meio do jardim, dessa não comerás, nem tocarás o seu fruto. Então, havia aí uma aliança, existia aí um pacto, existia aí um acordo. O acordo dizia que o homem poderia continuar usufruindo do jardim, poderia comer de todas as frutas, dominaria sobre toda a criação, desde que ele não tocasse no fruto, ele não desobedecesse a ordem de Deus. Era um teste de obediência. E o homem, como um ser moral, só pode ser um ser moral se ele tiver a autonomia de decidir pelo mal. Então, na medida em que essa autonomia é dada ao homem na figura da árvore da ciência do bem e do mal,
existe aí uma possibilidade de romper-se a aliança. Mas a gente segue depois e mesmo no Éden existe a promessa de uma aliança. Existe a promessa que nós temos lá nas maldições, né? Que Deus faz depois da queda, quando Deus profere a sentença, e ele fala da serpente. Entre o descendente da mulher e o descendente da serpente haveria inimizade. Isso. A serpente picaria o calcanhar e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então nós temos aí a promessa de um redentor. Nós temos na figura do sacrifício do cordeiro e das vestes de pele feitas para Adão e Eva, a figura da aliança que já aponta para o Messias. Nós avançamos no tempo depois, nós chegamos até Caim e Abel. E nós temos aí de volta a aliança com Abel, exigindo o sangue do sacrifício. Então Abel vai lá, sacrifica o animal como era pedido, e o seu sacrifício é aceito. Caim, ele rompe com essa aliança. E ele tenta construir uma aliança de fundamento não na graça, na morte do cordeiro, mas com um fundamento nas obras, apresentando os frutos da terra, os frutos da sua colheita. Uma oferta que deveria ser uma oferta de aroma agradável ao Senhor, vamos dizer assim, mas aqui era uma oferta que estava deslocada numa função de holocausto, numa função de sacrifício expiatório de pecado, coisa que essa oferta não podia cumprir. Aproveitando o ensejo de Alexandre e também trazendo um pouquinho com o tema anterior, Ellen White, ela tem uma escritura de texto que é incrível. Tipo, ela não faz uma citação do original, das expressões originais da Bíblia. Mas a interpretação que essa dá dos textos, você vê que ela, quando você vai no original, depois vai olhar o comentário que ela fez embaixo do que está em cima, se harmoniza perfeitamente com o original. Essa passagem do comentário dela é um exemplo disso. Corban. Corban, que a gente já falou em vídeos anteriores, que seria o sacrifício. Essa expressão hebraica corban, ela traz uma conotação de aproximar-se. Então veja bem, Abel e Caim, o sacrifício, né, o corban, é a forma com a qual eles se aproximaram de Deus. E a gente vê que Abel, ele ofereceu um sacrifício, que a gente estudando depois o Shemut, o Êxodo, é chamado sacrifício de expiação. O expiatório, o sacrifício do holocausto, ou de perdão do pecado, que você leva o cordeiro, tem toda aquela simbologia com o Messias. Então ele se aproxima, o corban, no caso, aproximar-se, se aproxima do Pai com o sacrifício de buscando perdão de pecados através do cordeiro. É assim que nós temos que nos aproximar de Deus. E o comentário dela é nesse sentido, né, que ele se aproximou com os méritos do Messias e não com o mérito dele. Caim, ele se aproxima, corban, né, aproxima-se de Deus com o sacrifício, um tipo de sacrifício, um tipo de corban que é chamado de oferta pacífica. O hebraico não faz essa distinção, sacrifício é só animal, não, tudo corban. Então, o Caim, ele, com as ofertas pacíficas, o que era esse corban de oferta pacífica? Era você colocar suas obras, você oferecer as suas obras para o Messias. Também era um tipo de corban. Você se aproximar dele com as suas obras. Também nós devemos fazer isso. Só que não para expiação de pecados. Esse que era o problema. Era o sacrifício errado. Era um sacrifício que poderia ser correto com a finalidade errada. Ele pegou a oferta pacífica, que é: coloco as minhas obras à sua disposição. Mas aquilo para expiação de pecados. Não serviria. Então não serviria. Continuando então, e aí temos mais alianças? Chegamos até Caim, né? Isso. Até Caim e Abel. E é interessante porque se a gente olhar para Caim e Abel, a lição não fala isso, mas a gente já consegue ver aquele aspecto de duas facetas da aliança, do filho de Agar e de Sara, da esposa e da escrava. A gente já começa a ver um indício disso nas posturas de Caim e Abel. O professor consegue trabalhar isso se quiser na lição no sábado, né? Mas a gente avança, a gente vai ver mais alianças ainda. A gente vê a aliança depois, por exemplo, no dilúvio, quando Deus coloca o arco e promete nunca mais destruir a terra com água. A gente vê a aliança no dilúvio, antes do dilúvio, no processo de preparação para o dilúvio, quando Deus promete que vai proteger Noé. Então, a ideia de que só existe aliança a partir de Abraão, ela é uma ideia equivocada, porque a gente, se for olhar para antes de Abraão, a gente vai ver ali várias e várias e várias alianças.
com elementos individuais em cada uma delas e com elementos compartilhados entre elas. Existem coisas que permanecem aí. Se a gente quiser separar a aliança, a gente separa em mais de 7. Na verdade. São muitas alianças. Então, o que a gente entende? A gente entende que é uma aliança, só que com vertentes diversas da mesma aliança. Então, quando se utiliza, por exemplo, a expressão nova aliança, tem as expressões gregas neos e kainos. O neos é o novo, o inovado, é aquilo que aparece do nada, vamos dizer assim. Por exemplo, você compra um carro 0 km, seria o neos. Ele é 0 km. Ele é novo tanto para você como acabou de ser fabricado. E o kainos é mais ou menos como se fosse um novo carro. Você vai numa concessionária e pega um carro que já foi usado, ele já era de outro antes. Ele é novo para você. Isso. Então, essa é uma nova aliança nesse segundo sentido, não no primeiro sentido, de que é algo inédito. Não é algo inédito. Continuando então, nós vimos aqui então já de domingo princípios, né, da aliança. Vamos agora para segunda-feira um pouco tratar sobre a aliança abraâmica. E aí eu quero que o Ricardo, né, traga as entrelinhas, e na verdade não só entrelinhas, mas também um pouco da linha dessa lição, né? O que significa esta aliança, então, abraâmica? Vimos aqui algumas alianças antes de Abraão. E o que significa essa aliança abraâmica? Veja bem, o apóstolo Paulo, na alegoria dele, ele volta a falar de Abraão. Né? É um pouco difícil a gente abordar isso aqui sem entrar no tema de terça-feira, mas vamos tentar. Né? A gente viu que a aliança de Abraão, ela vem em momentos. Tá? Ela não veio uma vez só. Ela vem em blocos. Então a gente tem lá, logo que ele sai da terra, né, logo que ele sai de Ur, né, ele deveria ter ido direto para Canaã, mas não foi. A gente passou um mapazinho lá, quem quiser dar uma olhada lá no vídeo, nos vídeos anteriores, nós já falamos da promessa abraâmica, ela vem em blocos e ela vai se construindo. E ela se completa em vários aspectos. Primeiro, é uma promessa que indica uma terra literal e um povo literal. Ela começa assim. Qual que é essa terra literal? É a Canaã, aquela terra literal mesmo, que foi prometida realmente para Abraão. E uma descendência, também uma descendência literal, que são os israelitas. Só que ela também se refere a uma Canaã espiritual. Então também tem essa promessa no sentido superior, no sentido mais amplo. Quando nós vamos trabalhar Hebreus, vai ficar mais claro. E de um descendente que é singular também, né? Isso. E também tem um povo. Né? Agora vamos continuar. Depois utiliza a expressão goim nessa promessa. Então, não inclui apenas os israelitas. Inclui estrangeiros também. Goim é o gentio, não judeu. E depois fala, em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra, na tua semente. Então aí tem um acréscimo da semente. Quem é essa semente? Essa semente é Cristo. Pelo que tu fizeste, Abraão, dando o seu filho, você iria dar o seu filho. Você fez isso. Na tua semente, quem que é essa semente aqui? Essa semente é o Messias. Todas as famílias da terra serão benditas. Não é só o povo judeu. É judeu, é não judeu, é todos. Então essa promessa abraâmica tem vários pontos que se espalham ao longo do Velho Testamento. Nós vamos chegar num ponto interessante aqui, que a gente falou que é uma aliança com várias vertentes. Veja como o Paulo trabalhou. Ele começa com Abraão, não começa? E depois, já fazendo uma introduçãozinha para terça-feira, ele fala de Sara e de Agar. E fala que uma representa uma aliança e outra representa a outra. Mas que isso é uma então alegoria. Veja, isso é uma alegoria, mas veja bem. As duas saem de quê? Saem de Abraão. Existe um mesmo esposo. Então tem um mesmo esposo. Então tem uma mesma... É aí onde que nós podemos dizer que essas são duas facetas de uma mesma aliança que começou no Éden, que chegou em Abraão, e ela só se espalha ao longo da Bíblia. Didaticamente o apóstolo Paulo faz essa alegoria para explicar isso. Interessante, né? Então você já começou com o assunto de terça, que é Abraão, Sara e Agar, né? E aí nós vamos querer agora trazer, né, pedir para o Alexandre trazer um pouco das diferenças entre Sara e Agar, principalmente as entrelinhas, né? Era comum, não era incomum, não era impossível na época, que uma mulher ela se apoderasse do filho da serva, como se fosse filho dela. E aqui nós temos uma situação
complicada para Abraão. Abraão já era idoso, Sara já era idosa. E Deus promete para Abraão um descendente. E Agar traz uma sugestão, então. Vamos, conforme o uso da terra, conforme o costume, providenciar uma concubina, uma barriga de aluguel, que vai gerar um filho para Abraão. Sara, então, propôs, né? Sara propôs. Sara. E esse filho seria acreditado a Sara e não a Agar. Isso. E assim se cumpriria a profecia de ter um descendente. Existia um problema aí. Deus tinha feito a promessa para o casal. A promessa incluía a esposa legítima de Abraão, que era Sara. Mas é que o tempo estava passando e tentou se dar um jeito. Parece que Deus não está agindo. Tentou dar uma mãozinha pra Tentou dar uma mãozinha. E eles tiveram um filho, o nome desse filho é Ismael. Dele saiu um povo, os ismaelitas. Sim. Em compensação, Deus apareceu e disse, não era desse. A promessa incluía Sara. Não era desse jeito. E aí teve um segundo filho, Isaac, o filho da promessa, E com Sara. quando Deus aparece, aí que aparece a circuncisão na história. Sim, A promessa já tinha sido sido feita. A promessa já havia sido feita, mas a circuncisão aparece aí. Então a gente vê que a aliança com Abraão também já tinha sido feita, né? Já. Só que aqui nós temos o que Abraão vai fazer com essa aliança. Essa é a questão, percebe? Deus ofereceu para Abraão uma série de promessas que eram incondicionais. Abraão, eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência, eu vou te dar tudo isso, porque você acreditou em mim e saiu de Ur. Isso. Porque você acreditou de mim, ouviu meu chamado, foi para a terra que eu te mostrei, agora eu vou te dar tudo isso. Então, agora é incondicional. Deus fez essa promessa para Abraão. O que Abraão faz com essa promessa? Depende do momento. Existem duas posturas de Abraão aqui e de Sara. Numa primeira postura, Abraão pega essas promessas de Deus e ele fala, eu vou construir a promessa com a minha força, com as minhas mãos, ao meu modo. E aí, existe um herdeiro que nasce segundo a carne, Ismael, filho da escrava. Na obra humana. Na obra humana. E por outro lado, tem um outro herdeiro que nasce depois, Isaac. Na obra do Espírito, na obra de Deus, de forma miraculosa, Sim, de forma sobrenatural. Abraão já era bem mais velho. Quase 100 anos. Paulo fala que Abraão já era adormecido, em Hebreus. Existe a dúvida, né? Quem que escreveu Hebreus, mas Paulo não. Então, o livro de Hebreus fala que Abraão já estava adormecido. E fala também que Sara já não menstruava mais. Então, Sara já era estéril, Abraão já era estéril, e eles têm um filho de forma milagrosa. E esse filho é o filho da promessa. É um filho que nasce por intervenção divina, e não por obras de Abraão. Obra divina. Então a gente tem aqui dois aspectos. Existe uma promessa para Abraão, conjunto de promessas. Existem duas posturas de Abraão. Uma primeira postura ele executa pelas suas obras. Lembra de Caim? Lembra, Caim? Uma segunda postura são as obras de Deus que oferecem um milagre. Lembra de Abel? Então a gente tem aqui em Abraão, já na figura de Sara e de Agar, das duas esposas, aquilo que Paulo vai chamar no livro, na carta aos Gálatas, das duas alianças. Uma aliança das obras, segundo a carne, que é Agar. E uma aliança do Espírito, uma aliança segundo as obras de Deus, segundo a fé, que é Sara. E as duas saindo da promessa. E as duas saindo da promessa. Então aí nós já entramos no tema, né, de quarta-feira, que diz Agar e o Monte Sinai. E acho que é a parte principal agora da lição, principalmente das entrelinhas que nós estamos trazendo aqui, preparando elas, porque alguns acabam confundindo ou não estudando de forma profunda, né, a antiga aliança, a velha aliança, e aí começam a anular a antiga aliança, porque o que vale é a nova aliança, e acaba anulando não só a antiga aliança, mas confundindo a antiga aliança com um monte de outras coisas. Então acho que essa parte aqui da lição ela é crucial para nós entendermos então qual que é a relação de Agar e o Monte Sinai. Como que funciona essas alianças? Antes disso um pouquinho, interessante uma coisa que a gente não abordou, vamos utilizar aquela expressão de antiga e nova aliança, né? Então vamos lá. Então a antiga aliança, dentro dessa, já falamos que não é bem assim, né? Mas a antiga aliança seria aqui, no caso, a aliança do Sinai, onde foi dada a tábua dos 10 mandamentos, as ordenanças, coisa e tal. Que aqui na alegoria de Paulo seria Agar. E a nova aliança, que seria Sara,
Essa daqui seria a promessa abrâmica no sentido de que na tua semente, Jesus, serão benditas todas as famílias na terra. Se concretiza em Cristo. Né? Isso. Na tua semente. Então, veja bem, não há que se falar que a velha aliança ela é Abraão, ou ela está em Moisés, ou ela está sei lá onde. Interessante isso aí. Cronologicamente, se a gente for ver... A nova aliança veio antes da antiga aliança, né? A nova, exatamente. Quando a não é uma ordem cronológica. Não, cronologicamente a nova teria vindo antes, né? Se a gente for pensar historicamente, vamos dizer assim, né? Então, mas vamos lá. Eu separei alguns slides aqui, associando essa alegoria do apóstolo Paulo ao livro de Hebreus, e a Levíticos 26 e a Deuteronômio 27. E na primeira parte dos slides coloquei ali o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, para a gente fazer essa abordagem comparativa aqui e entender melhor como é que funciona essa aliança, que nós vamos trabalhar assim. Vai ficar estranho agora? Existe uma faceta da aliança que é condicional e existe uma faceta da aliança que é incondicional. Entendeu? Vai ficar entendido melhor depois que a gente desenvolver o raciocínio. Vamos ver os slidezinhos aqui. Então vamos lá. Bom, vamos lá. As duas alianças. Vamos para o primeiro slide. Ó. Gálatas. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, o outro da livre. Veja bem, o filho da escrava nasceu de modo natural. O filho da livre nasceu mediante a promessa. Por que eu sublinhei aqui filho da escrava e modo natural? Aqui é justamente onde a gente enxerga aquela noção de obra humana, do aproximar-se de Deus com as obras humanas. Modo carnal, né? Modo natureza carnal. Humana. Essa pessoa que se aproxima de Deus oferecendo suas obras, mais ou menos como Caim fazia, ele está fazendo o quê? Isso aqui é justificação pelas obras. É o mesmo erro que Caim cometeu. E ele é escravo. Escravo por quê? Porque ele é preso à lei, só que a lei de uma interpretada e analisada num contexto errado, de uma maneira errada. Ele é escravizado por uma lei que não salva. Quem liberta é Cristo, Filho da livre, mediante a promessa. Vamos lá, vamos pro próximo. Isso é usado aqui como uma ilustração. Desengados, mulheres, representam as duas alianças. Vamos entender essas alianças. Lembrando, é importante deixar isso claro, Ricardo, que é uma ilustração. Uma alegoria. Isso significa que a linguagem que Paulo vai usar não é literal e que nem tudo vai ter uma atribuição direta. Porque se a gente transforma isso como se fosse uma atribuição direta, fica muito mais complicado. Ele está usando aqui como uma alegoria, é uma força de expressão. Viraria uma doutrina daí, né? Sim. Uma doutrina bíblica. Vamos lá. Aliança do Sinai. Aliança do Sinai associada à escravidão. Olha, uma aliança procede no Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, que está em Gálatas. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém, que estava escravizado com seus filhos, continuando Gálatas. Então veja bem, o que foi entregue no Monte Sinai? Foi entregue no Monte Sinai a lei, não só os 10 mandamentos, né, mas foi a lei que foi mandada no Monte Sinai. Vamos lá, vamos continuar. O próprio modelo de santuário, né? Também. Ó, aliança que liberta. Mas Jerusalém no alto é livre. Então veja bem, então tem uma outra aliança que liberta. E esta é a nossa mãe. Vamos lá, próximo. Por isso está escrito, regozije, pois Esther, essa passagem aqui, regozije, ó Esther, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, olha aqui ele falando de novo trabalho de parto, que a gente falou na semana passada. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daqueles que têm marido. Aqui ele está fazendo uma contextualização com o quê? Os judaizantes que estavam chegando lá, eles são esses filhos aqui da escravizada. Eles pregando o quê? Justificação pelas obras para eles. Mas eles são da liberta pela semente, a semente no caso que é Cristo. Vamos lá, próximo. Vocês, irmãos, são filhos da promessa com Isaac. Complemento daquilo que a gente falou. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o nascido segundo o Espírito. Falando aqui dos judaizantes. Só um parênteses que é muito interessante aqui, se a gente pensar o quanto isso inverte o modo de pensar judeu, né? Porque os judeus, eles se consideravam os descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E agora aqui, Paulo fala, espiritualmente, os judeus são os filhos de Agar. Exatamente. E aqueles que são o gentio,
Aqueles que São são Isaac. eles são os descendentes de Abraão, segundo a promessa. Porque ele estava pregando para o povo da Galácia, que eram gentios. E agora os judaizantes estavam vindo. Então tem esse paradoxo invertido aqui. Vamos lá. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Aqui, aquilo que o Alexandre falou, e se a gente for trazer para os dias de hoje, entra a justificação pela fé na nossa igreja de forma sutil. Por exemplo, eu tive um sonho e nesse sonho eu acordei e um anjo veio e me falou, eu quase fui salvo. O que é isso, gente? Justificação pelas obras. Não existe graça parcial, a graça de Cristo parte me atingiu, parte não. Eu fiz quase tudo para me salvar. Pera lá, gente. Fez quase tudo para se salvar. Isso é justificação pelas obras. Vamos lá, a gente vê isso aí se filtrando no púlpito muitas vezes. Vamos lá. Portanto, irmãos, nós somos filhos da escrava, mas da livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Próximo slide. Agora a gente chega em Hebreus, que é onde nós vamos fazer o contraponto. Olha, veja bem que fala Hebreus. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Falando da ritualística hebraica, né, de oferecer o sacrifício. O sacerdote entrar no Santo dos Santos, fazer o Yom Kippur no Santíssimo. E aqui se referiu ao sacerdote de Cristo. Né? Isso. Ali se referindo àquilo que era sombra. O cordeiro era sombra, o cordeiro que era morto era a sombra do Messias que ia vir morrer. O sumo sacerdote literal era a sombra de Cristo que foi para o céu do santuário celestial. Tudo sombra. Agora vamos continuar aqui, eu sublinho as partes mais interessantes. Olha, se ele estivesse na terra, não seria sumo sacerdote, visto que existe aquele que apresenta oferta prescrita pela lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra. Lembra que a gente falou de sombra lá no começo? Daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado para fazer tudo o modelo que foi mostrado. Vamos lá. Próximo slide. Quem construiu o santuário? Foi esse sujeito aqui, ó, Bezaleel. E olha o significado do nome dele. Debaixo da sombra de Deus. Esse é o significado do nome dele. Bezaleel. Interessante é por que a questão da sombra, que eu não gosto de colocar o sábado aqui. Bezaleel construiu o quê? Construiu o santuário, construiu a arca. Mas os 10 mandamentos estavam onde? Dentro. Foi dado por quem? Deus. Escrito por quem? Deus. O cajado. Tudo bem, o cajado era de Arão. Mas ele brotou sobrenaturalmente. E aquilo simboliza o quê? A autoridade de Deus. O maná veio de onde? Deus. Então tudo aquilo que está dentro da arca, nada é obra humana. Nada está associado a Bezaleel. Por isso que eu não coloco como sombra. O memorial da criação, o sábado, dia da semana, eu não tenho como colocar como sombra. Eu vejo essas indicações no Velho Testamento, além de tudo aquilo que o Dupré falou. Então vamos lá. Próximo slide. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. O deles é sombra. Assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo promessas superiores, porque o Messias já veio, o Messias faz o sacrifício único, pleno e perfeito. Vamos lá, próximo. Pois aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário lugar de uma outra. Lembra do Kairos que a gente estava falando. É novo, mas é novo no sentido de... Renovado, isso aí. Próximo. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, lembra do Kairos, com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Próximo. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Quando os tomei na mão, tirando do Egito, visto que não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. Aqui é o ponto mais complicado. Vamos Levíticos e Deuteronômio, vamos entender agora um pouco melhor isso daqui. Deuteronômio. A primeira aliança, né? Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, guardando todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E daí vem bênção. E se não vai ficar doente, seu gado vai ser fértil, seus filhos vão ser férteis, bonitos, saudáveis, sua roupa não vai estragar. Exatamente. Tudo isso. Ou seja, aqui na terra, se você cumprir tudo isso, perfeito? Perfeito. E essa aliança foi falada para quem? Para os judeus. Então não é se você cumprir.
É se você é judeu que está lá no pé do Sinai cumprir. Isso. Então é uma aliança o quê? Condicional. Cumpriu, bênção. Não cumpriu, maldição. Vamos lá. Primeira aliança, se não ouvir. É o que eu falei. Se tu, porém, não ouvir, olha, se não deixares ouvir a voz do Senhor, por cumprir todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos que hoje ordeno, então sobre ti vai recair a maldição. E vai maldição, 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 até que maldita cidade, maldito campo, e vai descendo. Vamos ler o texto inteiro. É interessante que acaba com o cativeiro, né? Em Levíticos, essa não, Deuteronômio não, é essa aqui. Ah, não, essa é em Levítico. Essa aqui. Primeira aliança, ó, se guardares os meus sábados, recebereis os meus estatutos, eu sou o Senhor, se andares os meus estatutos, guardares os meus mandamentos, cumprires. Daí, então vos darei chuva, tudo lá, coisa e tal. Vamos para o próximo slide que fala das maldições, consequência da maldição. Mas se não ouvires e não cumprires todos esses mandamentos, rejeitares os meus estatutos, minha alma, daí começa os blocos de maldição e aí dispersão. E Paulo é o quê? Paulo já é um judeu da dispersão. Ele veio de Patmos. Estava pregando para gentios na Galácia, mas provavelmente tinha judeus da dispersão lá na Galácia também. Né? Então veja bem, a história do povo judeu nessa aliança parcial, o povo judeu tentando cumprir essa aliança parcial, fracasso. É uma história de fracasso. O que acontece? Eles, no começo, beleza, a gente tem Sansão lá pegando queixada e matando um monte de filisteu. Davi, mas depois, bancarrota, é cativeiro babilônico, os medo-persas dominam, depois vem o Império Grego-Macedônico que domina, e depois vem Roma, e daí vem dispersão. É dispersão atrás de dispersão. Para que era essa primeira aliança aqui? Essa primeira aliança do Sinai? É para eles olharem, olha, nossa, não dá para cumprir essa lei para ser salvo, não dá para cumprir essa lei para receber bênção, não dá. Então a lei é o aio, não dá. Toda a história do povo judeu é para comprovar que não dá para cumprir essa aliança para ser salvo, para ganhar bênção. É o aio. E aí a gente faz o quê? Olha para a segunda é quem? A segunda é Cristo. Você deixa de ser necessário obedecer a lei? Não deixa de ser necessário. Mas você não obedece a lei para receber bênção, gente. Só uma ressalva, Ricardo, que eu acho que é importante. Porque se a gente falar só assim, dá a impressão que Deus pegou e apareceu para os judeus e falou, agora eu vou pegar esse povo, vou dar uma história desgraçada para eles não vão conseguir cumprir e vão ficar vivendo na miséria. Não é assim. Essa revelação já estava na Torá antes. Isso, e para os judeus já estava disponível a graça também. Já. Mesmo eles tentando cumprir a lei e sendo incapazes de justificar isso pela lei, eles poderiam ir até o santuário, imolar o cordeiro e ter a graça oferecida para eles. A esperança da reconciliação no Messias já estava lá. Abraão foi justificado pela fé, teve justiça imputada. Abraão teve justiça imputada muito antes de Moisés. E existem vários reis, por exemplo Josias, que vão resgatar o sacrifício, que vão resgatar a graça. Veja bem, Davi, quanta porcaria que Davi fez, tanta coisa que Davi fez de errado. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Será que ele só errou com o caso de Betseba? Não, teve muitos outros pontos que ele errou. Não pôde construir o templo porque tinha muito sangue na mão. Então por que ele é homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi justificado. Foi justificado pela fé que ele tinha no Messias. Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor o raciocínio. E vem outros fatores que vão ser agregados. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declaro, aqui já em Hebreus. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Então veja bem, lembra que falamos no vídeo anterior? Escravo da lei de pecado. Quem que é escravo da lei de pecado? A pessoa não tem conhecimento da lei e a pessoa não consegue parar de pecar. Ela não tem essa noção. Escravo da lei de Deus, ela tem a compreensão da lei de Deus, ela tem compreensão dessa primeira aliança, que é uma aliança condicional e que foi dada exclusivamente para que eles entendessem que essa aliança condicional, quem cumpre a condição não são os judeus. Quem cumpre a condição é a semente. Quem cumpre a condição é o Messias. Vê como que a aliança é uma só? Quem deu a semente vem de quê? Vem de Abraão. A promessa dada a quem? A Abraão. E está associada com a lei. Quem cumpre a condição da bênção não é o povo judeu. Quem cumpre a condição de receber a bênção através da lei é Cristo. A semente. Vamos lá, próximo. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos vossos pecados. Chamado, olha só, porque eu perdoarei a maldade e não lembrarei mais.
Ó, chamando nova esta aliança. Isso que é a justificação pela fé. Você pecou, mas não lembra. Deus vai olhar para você e não vai ver as suas obras, vai ver as obras de Cristo. Ele tornou antiquada a primeira e que se torna antiquada e envelhecida. Por que que a primeira aliança é antiquada? Porque Cristo veio e cumpriu a primeira aliança. O sacrifício que Cristo oferece é muito superior ao sacrifício de bois, vacas e ovelhas. Também. Isso fala em Hebreus. Isso fala mais. Por isso que o sacerdócio dele é superior. Mas e por isso que o sacerdócio ele é superior. Mas porque era tudo sombra. Tudo demonstrava o que ele viria a fazer. Mas aqui, essa aliança antiquada e envelhecida não significa que não se usa mais. Porque Cristo cumpriu a aliança do Sinai. Aquela aliança que era condicional. Se cumprir terá bênção, se não cumprir terá maldição. Então agora, aquela aliança do Sinai, eu cumpro ela dentro daquilo que nós chamamos justificação. Ele olha para mim e vê em mim as obras dele. Vê como que é uma aliança só, vê como que são facetas de uma mesma aliança, só que se perfaz, se completa em pessoas diferentes. Não se completou. Não foram os judeus que tornaram essa aliança envelhecida, não foi o catolicismo que tornou essa aliança envelhecida, foi Cristo quando ele cumpriu a condição da lei da aliança do Sinai. Agora nós recebemos a bênção pelo que ele fez. Vamos para o próximo slide. Acabou o slide. Mas tem uma pergunta. O Lúcio volta e faz a pergunta. Bom, a pergunta que eu queria fazer, né, que eu fiz fora aí atrás das câmeras, o discurso que foi colocado aqui parece que você inutiliza a prática da lei. Então acho que a gente não pode, né, fechar esses slides. Eu gostaria que você comentasse então nesse contexto, porque se Cristo veio, né, fez a nova aliança e a velha ficou antiquada e envelhecida, e nós temos aqui que está incluído nessa antiquada e nesse envelhecimento os mandamentos de Deus? Não. Esse antiquado, esse envelhecimento é no sentido obedecer para receber bênçãos. A gente nota... Eu tenho que deixar claro isso. Não. A gente nota o quê? As bem-aventuranças do Velho Testamento são bem diferentes das bem-aventuranças do Novo Testamento. Por quê? Veja bem, nas bem-aventuranças do Velho, você obedece e você é abençoado. Você não obedece, vem maldição. E agora do Novo Testamento, não vamos falar, pode demorar muito, mas as bem-aventuranças que Cristo fala é uma escadinha. Escadinha para o quê? Para a santificação. O movimento de você morrer para o eu, tornar-se santo, o processo de tornar-se santo, o processo de você trilhar esses degraus, de você se reconhecer como sendo injusto, de você reconhecer que não tem o Espírito, clamar o Espírito. Não, eu não tenho o Espírito, daí Deus lhe dá o Espírito, aí você se santifica. Esse processo, você não vai receber coisas boas do mundo. Você só vai receber coisas boas espirituais. O mundo só vai te dar coisas ruins. Em função do quê? Em função que não foi possível os judeus obedecerem à lei de Deus. Não foi possível eles cumprirem aquilo que só a semente podia cumprir. A semente que é Jesus. Então agora não espere que esse processo de santificação só vai lhe trazer coisas boas. Ele vai lhe trazer coisas boas sob o ponto de vista espiritual, mas pode lhe trazer perseguição, como trouxe perseguição ao apóstolo Paulo, como trouxe perseguição ao João Batista, como trouxe perseguição a Pedro e a todos os outros apóstolos. Bom, e agora, né, para encerrar, nós entramos então na quinta-feira e aí sim, talvez continuemos um pouco o discurso, porque o título da lição diz Ismael e Isaac hoje, né? Então assim, o filho da promessa, né, e o filho da escrava. Como que nós lidamos com isso hoje? Quais são então os Ismaéis, né, ou os Isaques de hoje? Eu acredito que 3 aspectos que precisam ser separados. Primeiro, eu encarar a lei como salvação. Isso é importante. Segundo, eu aceitar a salvação pela graça. Terceiro, todas as sombras que envolviam os rituais no Antigo Testamento. São coisas diferentes. Por quê? Quando fala aqui de Agar, está falando da escravidão de alguém que tentou pelas suas obras resolver o problema. Isso. Quando fala de um sacerdócio, isso. Quando fala de um sacerdócio superior, lá em Hebreus,
Quando fala de um sacrifício superior, está falando do quê? Cristo é superior às sombras do antigo tabernáculo, da antiga ritualística do Antigo Testamento. Cristo é superior a isso. Eu não posso igualar toda essa ritualística à antiga aliança no sentido de Agar. Porque essa antiga aliança no sentido de Agar, ela envolve salvação pelas obras. E essa ritualística do Antigo Testamento, o livro de Hebreus é claro, não é por sangue de ovelhas e de bois que se é salvo. É pelo sangue de Cristo. Então tudo isso era assim. É pelo que ele significa. Pelo que ele significa. Então, separar primeiro Agar de ritual de Antigo Testamento. Depois eu entender que, tanto no ritual do Antigo Testamento, quanto a partir de Cristo, a salvação se processa pela graça. Então, esses três aspectos, eles precisam ser entendidos nos seus lugares para eu conseguir entender a diferença entre Ismael e Isaac hoje. Entre o filho da promessa e o filho da escrava. E qual é o conflito que nós temos hoje? Nós temos aquele que defende que as suas obras conquistam alguma coisa, e nós temos aqueles que defendem que a graça de Cristo, as obras de Cristo e a nossa fé em Cristo nos libertam do pecado e nos conquistam algo. Isso está presente no cristianismo de muitas formas. Existe gente que prega a graça para perdão dos pecados, mas ao mesmo tempo vende óleozinho ungido da Terra Santa. Vende sal do Mar Morto, água do Mar Morto. Vende fronha ungida, vende travesseiro ungido. Vende prosperidade na igreja, recebendo oferta e em troca oferecendo riqueza. Isso aí tudo é a oferta de Caim. Isso aí tudo é o figo de Agar. Isso aí tudo é eu tentar galgar o céu pelas minhas obras. E por outro lado nós temos uma minoria hoje, que defende a salvação pela fé plenamente, que defende a graça plenamente e que entende a lei dentro do seu aspecto no plano da salvação, que é uma lei que me move a Cristo para que eu receba o perdão dos meus pecados em Cristo, na medida em que eu olho para a lei e percebo o meu pecado, a minha malignidade e a minha incapacidade de salvação. E por outro lado, eu tenho agora uma lei que é uma norma de conduta que me orienta no caminho da liberdade. A lei da liberdade. Então eu vivo uma vida em comunhão com a lei, na medida em que eu estou em comunhão com o caráter de Deus. Uma lei de gratidão. Uma lei de gratidão. E é interessante, porque é a mesma lei com facetas diferentes. É a mesma aliança com facetas diferentes. A gente pode pensar então, saindo da analogia e do jogo de linguagem que Paulo constrói, que nós temos a aliança plena na figura do figo da herança, na figura da semente. Sara, da semente. E nós temos a aliança corrupta, ou a aliança corrompida, é melhor do que corrupta. A aliança corrompida, na medida em que eu tento ser salvo pelas minhas obras, em que eu decido que eu vou ocupar o lugar da semente, que é Cristo. A gente vê aqui em Isaac, né? Eu queria trabalhar a questão do Ben, né? Que a gente conhece lá os filhos do trovão, né? O Boanerges, né? Essa expressão é grega, né? Mas a gente sabe, a Bíblia foi escrita em grego, ok, foi escrita em grego, mas ela foi falada, ela foi pensada por judeus. O Novo Testamento. Né? O Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas ela foi pensada, ela foi falada por judeus, no hebraico. E o Ben, às vezes, é uma expressão que pode ser utilizada como adjetivo, como foi para os irmãos Boanerges, filhos do trovão. Às vezes, quando faltava algum adjetivo, se colocava o Ben, por exemplo, Ben, trovão. Por quê? Filhos do trovão. Para passar o adjetivo de que eles eram muito bravos. Né? Então, quando você fala de aqui, Isaac e Ismael, você ser chamado de filho da escrava significa que é uma característica de personalidade sua, que você está escravizado por alguma coisa, ou você está livre por alguma coisa. A gente já trabalhou aqueles 3 conceitozinhos, né? Vamos repetir. É o escravo da lei do pecado, o escravo da lei de Deus e o servo da lei do Espírito. Lembra que a gente leu lá em Hebreus? Colocar essa nova aliança, o objetivo é colocar a lei aonde? No coração. Como uma lei de gratidão, num processo chamado processo de santificação, que é ao longo da vida.
E o apóstolo Paulo faz uma alegoria com o trabalho de parto, ou seja, é realmente um processo onde Cristo ele vai sendo maturado, o caráter de Cristo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo em você. E essa obediência da lei vai se tornando natural a você. Ela vai introjetando, vai introjetando em você, seu caráter vai ficando naturalmente mais e progressivamente mais atuando como um facilitador à obediência daquela lei. Você vai conseguir isso plenamente? Não. Mas enquanto você não consegue isso plenamente, há um ser que possibilitou o perdão. Esse ser é Cristo. Ele possibilitou o perdão até a glorificação, quando não pecaremos mais. Amém. Mudando essa macrovisão, essa cosmovisão, nos ajuda muito, né, a seguir essa caminhada cristã. Porque daí a gente sai daqueles dois extremos. O extremo daquele irmão que é triste porque ele tem que fazer tudo que a lei manda e ele gostaria de estar fazendo coisas que a lei não manda, mas ele prega, ele sofre, né? Sonha que quase se salvou uma nova vez. Ai, quase salvei, mas, né, instalei dos piratas, não vou poder me salvar mais, né? E o outro extremo, não, Jesus pagou todos os pecados, eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, o que nós estamos trazendo aqui é que, na verdade, assim, a conscientização dessa aliança, do princípio da aliança, realmente, vai trazer o quê? A salvação está em Cristo, pela graça dele. Mas isto, né, esse contato com essa salvação, ele é transformador. Eu devo morrer junto com Cristo. Caramba, se você crê que Cristo te salvou, a sua vida vai ser transformada, porque você está pensando nisso todo o tempo. Então, no processo de santificação, isso vai transformar, como o Ricardo colocou, né? Aos poucos você vai começar a pensar, vai ter até aversão a certas situações que você tinha prazer, né, em fazer. E mesmo aquelas que você não consegue lutar, ainda Deus está lá todos os dias. Mas essa regeneração, enquanto a gente estiver aqui, é um processo. É um processo. É uma maturação. É uma maturação onde o caráter de Cristo vai crescendo em você pela atuação do Espírito Santo. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez um vídeo bastante longo, mas espero que todo o conteúdo esteja sendo bastante proveitoso para você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo também para que seus amigos tenham o mesmo privilégio, né, de você, de entrar nessa discussão que é tão polêmica muitas vezes no mundo evangélico, sobre essas alianças, sobre sábado, sobre lei, sobre graça, que nós possamos ter ajudado você a refletir um pouquinho mais, né, nesse importante assunto, né, que a Bíblia vem trazendo, em especial no livro de Gálatas aqui que nós estamos estudando nesse trimestre. Um abraço e até o próximo vídeo.